Fala galera, sejam bem-vindos. Os decks de Commander de 2019 estão bem prestes a chegar no mercado. Mas a pergunta que fica é: os decks do ano passado, 2018, valem a pena ou realmente são péssimos produtos e merecem ser esquecidos? Essa pergunta eu vou tentar responder hoje, fazendo uma análise, dando principalmente minha opinião sobre a coleção. E no fim, sugestões de mudanças que poderiam ser feitas. Então fica até o final, que você vai ter umas sugestões bem legais. Se você quer ver a análise dos decks de 2017, eu vou deixar um link aqui na descrição, pois eu fiz cada um dos decks. E se você quer ver os unboxings dos decks desse ano, 2019, teremos aqui no canal, então se inscreva para não perder nada. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa a vocês, porque eu queria ter feito esse vídeo logo depois que a coleção saiu. Entretanto, eu não tive tempo pra fazer esse vídeo, né? E depois de alguns meses, eu achava que ele não seria mais útil. Esse tema já estava ultrapassado, ninguém se interessaria mais, e acabei desistindo. Foi aí que um dos inscritos perguntou se teria um vídeo de análise, e eu concluí que tinha que fazer esse vídeo, né? Não podia deixar esse gap aqui no canal. E foi por isso que eu resolvi fazer. Para a maior parte das pessoas, o importante era ter essa informação alguns meses após o lançamento do produto, né? Já que é o momento que todos estão comprando e melhorando seus decks. Mas tem aquelas pessoas que na época ainda não jogavam Magic e que compraram o produto, ou aqueles que simplesmente decidiram pegar o comandante e construir seu deck do zero. Então eu acredito que esse vídeo ainda possa ser útil, né? Um último recado é que eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, talvez precise dividir em duas partes, mas eu decidi fazer uma análise de toda a coleção e não de deck por deck como eu fiz em 2017. Bom, sem mais enrolações, então vamos ao que realmente interessa. Antes de responder a pergunta principal do vídeo, a gente precisa fazer algumas análises aqui. E entre elas está perceber o que realmente importa para uma coleção ser boa. E agora eu vou elencar alguns pontos e a partir deles a gente consegue tirar algumas conclusões. Então o primeiro é o valor agregado do produto. Eu sei que a maioria das pessoas não pretende vender um deck quando compra. Inclusive a Wizards pensa nos produtos de forma que desestimule justamente a revenda dessas cartas avulsas. E esse ponto eu sou totalmente a favor, pois quando um produto traz cartas boas demais para outros formatos, como por exemplo Modern ou Legacy, mais gente procura aquela carta, mesmo que não tenha interesse em Commander, então vai acabar comprando o produto. E o preço dele consequentemente dispara. Todavia a grande questão é, o valor das cartas deve ser atrativo para que o produto compense ser comprado. Não sei se ficou bem claro o que eu quis dizer, mas vou mostrar um exemplo do que aconteceu com um dos decks do ano passado. De acordo com a Liga Magic, né, um site onde você consegue olhar vários valores em diversas lojas e ter uma noção melhor de como está a média dos preços. O valor do deck completo de encantamentos, que tinha como comandante a Estrid, está em torno de R$136, que é um valor abaixo do que deveria ser vendido. Se eu não me engano, cerca de 145 a 160 reais, dependendo da loja que você for comprar. Mesmo que você queira comprar o deck para usar, por esse valor você não vai comprar. É mais barato você escolher uma loja que você confia, uma loja que você gosta, uma loja de um amigo seu, e comprar as cartas individualmente, porque o valor está acima do valor do deck, do que realmente as cartas valem. E aí muita gente pode acabar falando, mas nesse caso o valor do produto selado tende a diminuir. Eu concordo com esse argumento, mas ele só está certo em parte. A maioria das lojas não consegue diminuir esse valor. Elas compram de um revendedor e colocam um preço mínimo para elas de forma que não tenham prejuízo. Então não adianta o mercado diminuir o valor, mas a loja não consegue, ela ainda precisa pagar as contas dela, então ela não tem como vender abaixo daquele valor. E os decks acabam ficando encalhados, e essa não é uma situação boa. O produto em si perde seu propósito, porque
porque todo mundo vai deixar de comprar um produto fechado, selado, para comprar as cartas individualmente. Além disso tudo, a gente tem que lembrar que esse produto é uma base. Eles são muito bem estruturados, mas eles não são perfeitos. A equipe de design cria cartas também que são legais para ser agregados ao Magic no geral e fornecer mais opções para os jogadores. Mas elas podem não ser exatamente o que a gente está procurando para aquele deck específico. Eu vou detalhar esse assunto mais para frente, mas o ponto que eu quero deixar aqui é: vão ter cartas que você vai querer mudar. Se o valor individual das cartas não for atrativo, do geral, você simplesmente vai deixar de lado aquele produto, vai fazer sua própria lista e vai incluir apenas aquelas cartas que você já quer deixar no deck. Então, pelo mesmo preço, sei lá, 145, 160 reais, você consegue comprar exatamente o deck que você quer, tirando aquelas cartas que não são úteis, não estão relacionadas diretamente com sua estratégia. Então, um desses exemplos é a carta Aprendiz Leal, do deck de Lord Windgrace. Ela é uma carta legal, principalmente para decks como Darete ou Breya, mas, na minha opinião, ela não faz o menor sentido no deck que veio. Então você não compraria ela se você estivesse fazendo a sua própria lista. Na minha visão, a coleção de 2018 foi baseada em um pressuposto: o que a comunidade, em termos de design, quer das cartas. E eu acho que eles focaram demais nisso. Isso não é um ponto negativo, tá? Mas eu acho que o foco deles foi demais nessa questão. Então, por exemplo, a gente teve cartas como Perdição do Encantador, que é um hate de encantamentos vermelho, que a gente não vê hate para encantamento vermelho. E ao mesmo tempo ela continua representando a cor. Ela não é uma tentativa forçada de virar um hate de encantamento. Ela realmente representa o que o vermelho faz. Outras cartas como Yuriko, Tuvasa, Varina também tem essa proposta. Então eles pegaram da comunidade um feedback do que realmente a comunidade queria e colocaram dentro da coleção. Então, Yuriko é finalmente o primeiro comandante ninja. Tuvasa é um comandante tritão Bunt, que antes a gente só tinha Azorius, azul e branco, ou Simic, azul e verde. Varina, comandante Esper para zumbis, então agora a gente pode usar o branco dos zumbis de Amonkhet. Então, a gente tem várias outras cartas. O Dragão Aninhador, que é uma bomba vermelha, que geralmente vermelha é uma das cores mais fracas para mesão. E ao mesmo tempo ela permite mecânicas de cemitério. Você consegue sacrificar as fichas. De cemitério não, desculpe, de sacrifício por causa das fichas. E ao mesmo tempo funciona como uma temática de land também. Então a gente tem Emissário de Ressentimento, que é uma carta vermelha também, que protege suas permanentes. Os ramps, ramp vermelho com o Batedor de Tesouro, o Corcel de Boreas, que é um ramp branco, que é algo que a comunidade queria. Um terreno que pode ser castado, e aí é mais pelo lado de diversão do que realmente pela necessidade, né? Como o Arikmets. Mito Liberto, que ajuda a castar mais facilmente os comandantes depois da primeira vez. Então decks onde o comandante é extremamente necessário vão fazer um belíssimo uso dessa carta, né? Então a gente consegue ver que tiveram vários pontos positivos nessa coleção e que várias dessas cartas têm um design legal, tem uma proposta bacana. Mas você vê que tudo isso foi para justamente seguir aquele foco que eu falei inicial, o que a comunidade quer em termos de design de cartas. Mas o lado negativo é justamente um dos pontos principais que, na minha visão, os produtos vieram ruins. Eu não sei exatamente como dizer isso, mas eu consigo fazer uma comparação que para mim exemplifica perfeitamente. Principalmente o deck de Lord Windgrace, que foi o de terrenos, e o deck de Aminator, que foi o deck de olhar a carta, né? Do topo e tal, e manipular cartas do topo. Eles parecem uma coxa de retalho.
o deck de Aminator tem um monte de cartas que faz o tipo da proposta, entretanto não tem uma win-con bem definida, na minha visão, e ainda mais uma win-con atrelada à proposta do deck, enquanto que o deck de terreno a gente não sabe exatamente o que ele quer. Se ele quer ser um deck para rampar e colocar bicho grande, se ele quer realmente usar terrenos no cemitério, se ele quer reanimar, então tem cartas de reanimate. Então a gente não sabe exatamente o que o deck quer. E essa é uma das minhas críticas. Eles olharam demais o que a comunidade queria, fizeram a carta e jogaram dentro dos decks. Antigamente eles pensavam na temática do deck e faziam a carta para aquele deck. Enfim, parece que os decks acabaram perdendo sua proposta inicial. É essa a sensação que eu tenho. O segundo fator que pesa na hora de avaliar é justamente os reprints que foram feitos na coleção. A coleção pecou demais nesse quesito. Inclusive, Gavin Verheer, que é o líder design da Wizards, ele falou que recebeu muita crítica em relação a esse ponto e que eles mesmos dariam mais atenção para esse fator em 2019, né, nos comandos desse ano. Então, eu não lembro exatamente as cartas, mas eu consigo lembrar duas aqui, que foram cartas boas, reprints bons. Não, desculpe, três. Que foram reprints bons, tá? Foi Avengers of Zendikar, que tava ficando bem caro. Ele não é tão barato assim, mas eu acho que ele estaria mais caro, talvez, se não tivesse sido reprintado. Teve um encantamento no deck de encantamentos que fazia comprar carta, se eu não me engano é isso. E um artefato no deck da Saheeli, que eu não me lembro se ele desvira seus artefatos, alguma coisa nesse sentido, mas está aparecendo aí na tela para vocês. Essas três cartas são o que eu me lembro de bons reprints na coleção. A gente não quer reprints caros para deixar o produto caro. Como eu expliquei antes, deixar os produtos caros é ruim. Mas a gente quer reprints porque são cartas difíceis de serem encontradas no mercado, são cartas divertidas e que tem tudo a ver com o deck. Às vezes a carta tá realmente cara naquele momento, mas a gente sabe que se ela for impressa em uma dessas coleções, o preço dela vai despencar. Então, um dos exemplos que a gente tem é justamente High Market, que saiu no comando de 2015, que era um terreno que custava R$200. E ela saiu em 2015, passou para R$15 ou R$10, alguma coisa assim. Se eu não me engano, logo depois ela foi reimpressa de novo em outra coleção, não lembro exatamente qual. E aí ela passou para R$5, mais ou menos por aí, tá? Em ordem de grandeza. Mas a questão é que existem cartas caras que não são usadas em nenhum formato. Então a gente precisa dessas cartas para baratear o preço delas e para também ser mais fácil de encontrar. Tem cartas antigas que jogam muito Commander e ser reimpressa vai facilitar o acesso para todo mundo. Então eu lembro exatamente do terreno que saiu, que não saiu na verdade, em 2017 no deck de magos. Eu não lembro exatamente o nome dele, do terreno, mas eu vou botar aí na tela para vocês. Eu concordo que ela é uma carta muito forte. Talvez ficasse forte demais pro deck. Mas isso é só um exemplo, tá? Eu não quero dizer que aquela carta teria que ter saído. Eu só quero mostrar que existem várias cartas que tem tudo a ver com os decks que saem e não saem. E precisam de reprint. Ou por falta delas no mercado, ou pelo preço. Então a gente tem muitas cartas que não jogam Modern, que não jogam Legacy, mas que estão caras por causa do Commander. Ristic Study é uma delas, é a única que eu me lembro de cabeça assim. Talvez ela continue cara, porque é uma carta excelente e sempre vai jogar, mas poderia vir uma dessas edições de Commander. O preço dela no início ia cair muito, depois podia até aumentar, mas naquele momento
o preço do produto selado não ficaria tão alto assim. A gente encontra diversas dessas cartas, tá? Então esses são os pontos que eu queria falar aqui em relação ao o que eu acho que torna um produto desses atrativo, torna um produto desse bom, e ao mesmo tempo alguns pontos que a coleção específica de 2018 pecou. Minha conclusão no geral é que esses decks são bons produtos. Eles são bem estruturados, eles possuem cartas boas, eles têm chance de verdade de concorrer com decks de pessoas que constroem suas próprias listas e, e são decks fortes, tá? Você ainda consegue abrir um deles e jogar numa mesa, colocar um shield e jogar. A questão é que eu acho que a Wizards deveria dar atenção para esses outros pontos também. A gente conseguiu, a gente no sentido de comunidade, né, conseguiu chamar a atenção da Wizards e mostrar que os reprints não estavam agradando a gente. Isso foi um primeiro passo, e foi um primeiro passo muito bom, muito grande. E eu tenho certeza que a ideia da Wizards é fazer produtos que atraiam a nossa atenção. Porque se não atraírem, a gente não compra. E se não comprar, eles não vendem. Se eles não vendem, eles não arrecadam dinheiro. Então, é interesse deles que os produtos sejam bons pra gente. E essa é uma das formas de mostrar a eles o que a gente quer. Se você está entrando no formato agora, ou não tem uma pool muito grande de cartas, minha recomendação é: você gostou desses produtos? Pode comprar sem medo. É um bom produto. O preço deles vale a pena, tá? É claro que não por um preço muito alto, e talvez esse de encantamento esteja fora da curva, mas no geral os outros comandos, os outros decks valem a pena. O valor dos outros decks está por volta de 160 a R$ 200. Então você vê que compensa o valor. Entretanto, se você encontrar um de encantamento mais barato, também vale a pena você comprar, tá? Por fim, eu queria só trazer aqui as mudanças que eu faria em cada deck. E eu usei alguns critérios. O primeiro deles é que eu escolhi apenas 10 cartas em cada um deles para substituir. Vai ter um deles que eu vou substituir um pouquinho a mais, porque eu achei que era necessário. Mas eu queria manter um padrão, queria manter uma forma de substituição mais objetiva. Então eu escolhi apenas 10, tá? 10 cartas de cada um para serem substituídas. E o segundo ponto é que eu escolhi cartas do mesmo custo, ou tentei escolher do mesmo custo, um custo próximo, e a cor também, para justamente não interferir na estrutura dos decks. E por fim eu tentei escolher cartas com um valor baixo, valor monetário mesmo, pois eu acho que não tem muito sentido você comprar um desses decks e fazer uma melhoria que seja o valor do próprio deck. Nesse caso, seria melhor você procurar sua própria lista, você comprar cartas avulsas e fazer sua própria lista. Então eu acho que essas sugestões são para você que quer montar do zero e quer fazer um deck mais barato, então você pode pegar essas sugestões, ou para você que quer comprar o deck, o produto, ou tem o produto e quer dar uma pequena mudança, tá? Você não quer gastar muito, quer gastar ali por volta de 15 a R$ 30. Eu acho que é uma boa quantidade.
Então, vou começar com cada um, tá? Eu vou falar dos 4 ainda nesse vídeo, beleza? Então vamos lá.